Vamos lá, gente, ó. Continua aqui, parte 4. Usa-se o travessão para indicar alternância de interlocutor em um diálogo. Uma das funções do travessão. Isso é muito difícil cair numa prova, mas, né, faz parte da gramática, eu tenho uma obrigação mostrar para você. Vamos abrir aqui, ó. Então, usa-se o travessão para indicar alternância, tá alternando. Então, por exemplo, ó, o que você pensa que é, né? Aí vem um, aí vem outro, ó. Teu irmão. Aí vem o outro, ó, tem outro. Só irmão? Aí o outro, não, amigo também. Então houve uma alternância. Aí tá bem simples, né, gente? Tá bem fácil de identificar, não vamos nem perder muito tempo aí. Usa-se o travessão para evidenciar uma expressão, palavra ou frase. Também, olha lá. Ela sempre foi muito atenciosa com todos, né? Aí dá uma pausa um pouquinho maior, ó. Uma doce pessoa. Gesto que não pode faltar para educar o filho, né? Aí de uma pausa, carinho. Também usa-se os travessões, aí no caso os travessões, né? Quando quisermos isolar as orações intercaladas. Lembra, a gente até comentou sobre isso aí, que é vírgulas, parênteses ou travessões. Então quando você lê ali, ó, meus filhos, aí você vê lá isolado, ó, disse o pai, ó, são minha vida. A porta, aí vem lá isolado, ó, que foi reformada, já quebrou. Aí pode ser vírgulas, parênteses ou travessões, tá bom? Vamos lá para frente. Usa-se o travessão, vamos para frente aqui, ó, deixa eu abrir a tela para você aqui, ó. Olha lá. Usam-se parênteses para isolar um comentário de uma explicação. Olha lá, ó. Ninguém viu o que aconteceu, aí vem lá. Apenas algumas pessoas isoladamente. Tá lá explicando o comentário, né? Está isolando esse comentário aí. E também os parênteses para a citação de nomes de autores. Isso é comum também nas obras, né? A gente vê bastante, ó. E assim foi levando a vida, sem saber ao certo o que fazer e o que pensar. Esse é o João Paulo de Souza, está aí o autor dessa frase também. Isso é muito, muito difícil você ver cair isso em prova, mas também faz parte da regra. Vamos para frente aí. Parênteses, opa, telinha aberta para você ler comigo aí, ó. Os parênteses servem também para indicar a omissão de palavras ou frases irrelevantes para o período. Nesse caso colocam-se as reticências entre esses parênteses. Olha lá, ó. Analisar, aí o resto da frase não ia interessar para a gente, né, para o autor, ele deixa esse espaço. Ó. Deve-se verificar a situação específica. Ah, mais uma pausa assim, ó. Sempre aquela em que, tá vendo, ó, em que essa pausa. Na fala é essa pausa aí, né? No texto pode acontecer dessa forma sem nenhum problema. Tem essas mocinhas aí, gente, ó, as orações reduzidas. Lembra? Oração reduzida de infinitivo, oração reduzida de gerúndio, oração reduzida de particípio, não necessariamente nessa ordem. Então nós vamos ter o seguinte, eu vou abrir a tela aqui porque você vai acompanhar comigo como é que vai funcionar. Essa pontuação ela funciona como nas orações desenvolvidas, tá? Nas orações que têm as conjunções e os pronomes relativos. Então olha só, o uso da vírgula, acompanha comigo, ó. O uso das vírgulas, da vírgula melhor dizendo, ó. Opa, deixa eu pegar aqui melhor. Ó, o uso da vírgula nas orações reduzidas, para aqui, ó, segue a mesma regra das orações desenvolvidas, ou seja, segue a mesma regra daquelas que têm os pronomes relativos e as conjunções. Muito bem, olha aqui, ó. Ao fazer a prova, ou seja, eu tenho uma oração reduzida de infinitivo, né? Por que ela está reduzida de infinitivo? Ó, aqui, ó, terminação R ali do verbo. E a outra oração vem separada dela, que é a oração principal. Quando a gente transforma essa oração que é reduzida de infinitivo em uma oração desenvolvida, ela vira isso aqui, ó. Ela vira isso, ó. Quando fizer a prova, opa, vou pegar a telinha aqui, ó. Quando fizer a prova, aí vem lá o candidato deve ter atenção. Aí ela virou uma oração subordinada adverbial e no caso a vírgula vai ser obrigatória igual a reduzida. A outra frase, ó, deixa eu apagar aqui para não ficar todo cheio de coisa aí.
Vamos lá. Outra frase, ó. Aqui, ó. O candidato deve ter atenção. Deve ter atenção ao fazer a prova. Olha que aparece o ao fazer a prova aqui, ó. Né? O que acontece aqui? A gente vai ter o verbo, olha lá, no infinitivo. Então nós temos uma oração reduzida de infinitivo. Não tem conjunção e nem pronome relativo. Muito bem. Nesse caso, a oração principal veio antes e aquela que representa a subordinada está aqui, ó. Olha lá. Quando fizer a prova. Então, o candidato deve ter atenção ao fazer a prova, o candidato deve ter atenção quando fizer a prova. Nós temos a oração subordinada aí, adverbial, no caso temporal, né? Também segue a mesma regra aqui, ou seja, da vírgula nas orações desenvolvidas. Qual que é a regra? A regra é a seguinte, ó. Regra é a seguinte. Acompanha aí comigo aí. Deixa eu abrir uma telinha. Aqui, ó. A regra vai ser a seguinte, ó. Quando a oração, deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar de novo uma outra corzinha aqui, ó. Quando a oração subordinada vier antes da oração principal, a vírgula é obrigatória, ó. Mesma coisa aqui, ó. Quando a oração subordinada vier depois da principal, a vírgula é facultativa. A mesma coisa acontece aqui. Tá vendo? Então, a regra de pontuação para as orações reduzidas segue exatamente a mesma da oração desenvolvida. Olha a próxima aí, ó. Aqui, ó. É possível chover amanhã. Ó, é possível, em ambas as frases aqui, é a OP, né? Olha lá, OP, a oração principal, ó. É possível chover amanhã. É possível que chova amanhã. Aí, ó, eu vou destacar em verdinho agora para vocês, ó, em verde, ó. Que chova amanhã é oração subordinada substantiva. Chover amanhã é a oração reduzida de infinitivo. Reduzida porque ela não tem a conjunção. Como eu não posso separar a oração principal, aqui, ó, olha aqui, ó, da oração subordinada, no caso quando ela for uma oração subordinada substantiva, quando eu a transformar em reduzida de infinitivo, também não posso separar. No caso de baixo, aqui, ó, alugado o apartamento, esse é um reduzida de particípio. Eu posso trocar por uma oração subordinada adverbial, de tempo, né? Ó. Assim que alugou o apartamento, tá vendo? Tem o mesmo sentido. Então, esse alugado o apartamento e assim que alugou o apartamento, é o mesmo sentido, o mesmo significado. A diferença é que o assim que é uma conjunção, uma locução que indica tempo. E o alugado é um particípio, então eu tenho uma oração reduzida de particípio. Se a oração subordinada estiver antes da oração principal, a vírgula vai ser obrigatória, tá bom? Então vejam bem aqui, ó, a mesma regra de vírgula aqui para aqui. Agora, se nós fizermos o seguinte, vamos fazer o seguinte, ele se mudou imediatamente, alugado o apartamento. Não faz muito sentido a frase, mas ela está certa. Esse alugado o apartamento, ele está no lugar da oração subordinada adverbial, que é a desenvolvida, que tem a conjunção. Só que ele está depois da oração principal. Olha a oração principal aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, a vírgula vai ser facultativa. Agora, olha lá, troquei a reduzida de infinitivo, de particípio, né? Aqui, ó, que é o alugado, o apartamento. Ele, essa última aqui, ó. Ele se mudou imediatamente, alugado o apartamento. Eu vou fazer assim, ó. Ele se mudou imediatamente assim que alugou o apartamento. Aqui em cima, ó, tá vendo? Aqui, ó. Dedinho aqui, ó. Oração principal, ele se mudou imediatamente. A oração subordinada, assim que alugou o apartamento. Essa é a subordinada. Quando a principal estiver antes da subordinada, a vírgula vai ser facultativa. Olha de baixo. Aqui, ó. De baixo, ó. Vimos um garoto correndo pela rua. Oração reduzida de gerúndio. Correndo. Aí a frase de baixo aqui, ó. Vimos um garoto que corria pela rua. Trocamos pelo pronome relativo que? Vimos um garoto o qual corria pela rua. Oração,
Ó, oração principal, vimos o garoto, e oração subordinada que corria pela rua. Como ela é uma reduzida de gerúndio, eu posso transformar numa oração adjetiva, então essa vírgula vai ser facultativa. Aí, ó. Tanto é que eu coloquei em todas elas. Eu posso usar a vírgula ou não. Aí, ó. Aqui, vamos pegar a telinha que abre. Vou pegar onde está o pronome relativo, tá? Ó. Oração subordinada adjetiva restritiva. Tá sem vírgula. Agora aqui embaixo, ó. Oração subordinada restritiva explicativa. Agora está com vírgula. Agora eu vou transformar essas orações em reduzida de gerúndio, tá? Estou olhando na telinha aqui com vocês, ó. Então, reduzida de gerúndio, ó lá. Correndo pela rua e aqui também, ó. Você viu que a vírgula ela é facultativa? Então, resumindo, critério de pontuação para as orações reduzidas segue exatamente o mesmo critério de pontuação para as orações desenvolvidas. O que são orações desenvolvidas? São orações que apresentam conjunções ou pronomes relativos. E as reduzidas são aquelas que não apresentam nem conjunções e nem pronomes relativos. Então, o que segue para a oração subordinada vai seguir para as orações reduzidas também. Fechamos. E aí, rapaziada, gostou do vídeo? Então dá um likezinho, faz um comentário, compartilha isso, visite as nossas redes sociais, faça inscrição aqui no nosso canal para você receber outros vídeos. E também faz o seguinte, dê sugestões de assuntos, quais assuntos que você mais precisa, dos quais você mais precisa, para a gente poder gravar aqui para vocês e trazer o melhor para você ser aprovado. Legal? Dá um likezinho aí e faz o seu comentário. Estou esperando aqui. Um abraço.